Então, vamos lá, pessoal. Sobre os conceitos relativos à termodinâmica, podemos afirmar corretamente que... Então, vamos lá, questãozinha teórica, tá? Pressão e temperatura são gradientes inversamente proporcionais, ou seja, quando a pressão de um gás aumenta, sua temperatura também aumenta. Pessoal, cuidado com esse tipo de questão que não te dá uma condição específica para isso acontecer. Ele não fala que a transformação é isocórica, isobárica, exotérmica, adiabática. Bom, tudo isso aí são condições que têm conclusões a serem tiradas. Quando ele joga só assim, é inversamente, é diretamente, fica complicado, porque a gente não sabe em que condição isso aqui está sendo respeitado. Mas o que a gente sabe é que PV sobre T, que são as variáveis de estado, é uma constante. Então, P vezes V é igual a K vezes T. Se a gente colocar aqui o T para lá. Bom, o que, é que a gente percebe? Que se a transformação for isocórica, ou seja, quando o volume ele é constante, pressão, na verdade, é diretamente proporcional à temperatura. Então, ó, quando a pressão aumentar, a temperatura tem que aumentar. Beleza? Ok? Bom, teria que ver o que acontece com o volume aí, tá? Mas numa situação normal, geralmente é isso que acontece. Quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Então, aqui tá falso, tá? Calor é uma substância. Aqui já começou errado, né, pessoal? Calor é energia. É energia que flui de maior temperatura para de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Simples assim. Então, falso, né? Frio e calor são conceitos relativos e subjetivos, não possuem uma definição precisa. Calor possui, tá, pessoal? Calor, na verdade, é o que a gente chama de energia em trânsito, motivada por diferença de temperatura. Se tiver diferença de temperatura, tem calor. O calor é um conceito que a gente sabe sim definir. Aqui está falso. Calor específico é a quantidade de calor em que o material pode armazenar antes de atingir o ponto de fusão. Não, tá, pessoal? Calor específico é essa quantidade de calor que 1 grama de uma substância tem que receber para variar 1 grau Celsius. Tá? Então não tem nada a ver com ponto de fusão. Falso também. Temperatura é a medida da agitação das partículas. Verdadeiro. Não estando exclusivamente relacionada com a quantidade de calor presente. Verdadeiro também. A temperatura, pessoal, é só o grau de agitação das partículas. Está muito agitado, muita temperatura. Pouco agitado, pouca temperatura. E é uma medida quantitativa. Tá bom? Então, gabarito aí, letra E.